A Ordem Jedi é um grupo milenar, certo? Sabemos que dentro do cânone, oficialmente, então, em Star Wars, a Ordem Jedi tem mais de 25 mil anos. 25 mil anos e algumas paradinhas ali. Então, faz sentido, tendo que é uma ordem de 25 mil anos é muita coisa, é de se esperar que houveram vários Jedi que tomaram um caminho obscuro. Caminhos esses que a Ordem Jedi, ou até só o Alto Conselho, que representava a Ordem Jedi, não concordava. Se a gente parar pra pensar, o Sith, por exemplo, isso é tanto no Canon quanto no Legends, eles são dissidentes dos Jedi. Em algum momento, um grupo de Jedi saiu da Ordem e começou a estudar o lado sombrio, começou a tentar conseguir mais poderes. Por isso que a Ordem Sith nasceu da Ordem Jedi, então faz sentido essa linha de raciocínio, mas não é isso que a gente vai falar hoje. Hoje a gente vai conversar sobre um mestre Jedi que, mano, fez uma parada, fez uma arma, e também o jeito que ele usou essa arma saiu totalmente dos limites, assim, mano. E isso é canônico, tá? Tudo que a gente vai conversar hoje faz parte do cânone oficialmente. Vamos conversar um pouquinho sobre o mestre Jedi Uob, ou Ob, como você quiser pronunciar, que é O-O-O-B. É um nome bem chatinho de falar. Vamos chamar de Uob, que é um mestre Jedi que foi expulso da Ordem Jedi nos tempos antigos. Olá, eu sou o Norton, sejam bem-vindos ao canal Norton Domingues, o canal pra você que curte Star Wars. Então, mano, não esquece, se você achou esse vídeo interessante, a qualquer momento, você tá assistindo aí na sua casa, agora são, sei lá, 8h23, tá? Especificamente esse horário. Se você achou esse vídeo pelo menos interessante, pode ser nesse horário, pode ser em outros horários também, deixa um like, tá bom? Fortalece muito o meu trampo, porque mostra pra mim e o YouTube também entende que vocês curtem. Eu posso continuar fazendo, o YouTube vai continuar divulgando. E se você não é inscrito no canal, se inscreve, porque esse canal aqui é o canal pra você que curte Star Wars, mano. A Ahsoka tá chegando, a série da Ahsoka tá logo aí, 23 de agosto tá logo aí. E bom, a gente vai fazer aquela famosa cobertura aqui do canal, comentar episódio a episódio. E eu acho que você não vai querer perder, então se inscreve no canal já. Agora sim, vamos falar sobre o que esse mestre Jedi fez. É interessante pra caramba, apesar de ser apenas pincelado, apenas citado, mas se liga, tem bastante coisa nas entrelinhas aí. O mestre Jedi Uob era um Jigorano, que são aqueles seres inteiros de pelo branco, que são seres grandões, assim, corpulentos. Lá no grupo do Sal Guerreiro tem um cara que é dessa espécie. Esse mestre Jedi fazia parte da Ordem 1000 anos antes das prequels, 1000 anos antes de Luke, Leia, bem ali no passado, bem ali na virada de Velha República para a República que conhecemos. A Ordem Jedi nesse momento já derrotou o Sith, né? Eles eram o Império Sith, tá? A Ordem Jedi derrotou eles, aí surge a regra de 2. Teoricamente eles ficaram extintos, apesar de estarem escondidos, os Jedi não sabiam. A República tá se reformando, tudo isso acontecendo nesse mesmo período. Nesse momento tá rolando uma guerra que nós conhecemos só como Guerra Corsária. A gente não sabe o que aconteceu, pelo nome dá pra gente ir na lógica, então deve ser uma guerra dos Jedi ou da República contra piratas, corsários, né, alguma coisa assim. Não sabemos mais nada além do nome e também sabemos que os Jedi estavam nessa guerra, provavelmente junto com a República. Nesse momento, o mestre Jedi Uob criou uma arma. E não era só uma arma, era um rifle Jedi, um rifle mesmo. Qual que é a parada? Dentro do cânone existem rifles da Ordem Jedi. Por exemplo, na segunda fase de quadrinhos do Vader, que aqui no Brasil veio no ônibus, tá até aqui atrás, naquele ônibus gigantão, tal, com o Vader nos seus primeiros anos ali de carreira. Carreira é complicado, mas seus primeiros anos ali na sua armadura, começo do Império, a mestre Jedi Jocasta Nu, ela invade o Templo Jedi de Coruscant e ela luta contra o Vader usando um desses rifles. Ela tinha um desses rifles guardado, ela bota o sabre dela em cima, então ele só pode ser energizado com um sabre de luz, e ele atira, tipo, tiros de Kyber mesmo, sabe? Raios de Kyber. É um rifle muito poderoso, ela consegue dar uns 5 tiros mais ou menos com ele até ele fritar o sabre de luz dela. Não sabemos quem inventou esse tipo de rifle e por que eles são tão poucos. Provavelmente a Ordem Jedi não aprovou esse tipo de arma, apesar dela ter sido criada em algum momento. Porque, por exemplo, tinha um lá com a Jocasta, esse da Jocasta estava nos arquivos Jedi, mas numa parte muito fechada, que só ela e os mestres do conselho tinham acesso, cheio de artefatos Sith e tal, então era uma parada escondida. E depois, nos quadrinhos do Kylo Ren, a gente vê que o Luke e o Kylo acharam um também lá em Elphrona, no posto avançado de Elphrona, mas não ligaram muito pra isso, tipo, tava no fundinho ali. Então esses rifles foram escondidos pela Ordem Jedi, foram guardados
guardados, pelo menos pela Ordem Jedi, não sabemos exatamente o que rolou. Só que a mega arma que o Mestre Wobb criou não era só um rifle, era um rifle sniper que atirava de muito longe e era conhecida como mata longe. Fair Killer, assim, eles traduziram como mata longe. É um nome legal, meio bobinho para um rifle que atira até 100 km de distância e causa uma senhora explosão. E ele não criou esse rifle sozinho, ele chamou um outro parceiro dele, Jedi, chamado Varwill, que era especialista em cristais, então ele que basicamente criou a arma de cristal Kyber, a Fair Killer, no caso, né, a mata longe, que segundo foi falado nos quadrinhos, atirava até uma distância de 100 km. E o Mestre Wobb começou a usar essa arma para matar possíveis déspotas. Ou seja, ele começou a agir, a matar as pessoas preventivamente, entende? À distância. Então pensa, ele é um mestre Jedi com uma mega arma que dá um tirambaço que explode tudo. Ele fala, pô, aquele grupo ali, eles podem ser déspotas. Eles têm uma vibe ali de quem vai ameaçar a República. Pum! Explodia, matava todo mundo. Então os grupos que ele achava que eram uma ameaça, ele usava sua arma e explodia, matava grupos inteiros. Obviamente o Conselho Jedi olhou isso e falou assim, mano, isso aqui tá estranho com força. Eu imagino o Conselho Jedi em choque, mas com isso eles excomungaram o Wobb e também o Varwill. Os dois foram expulsos, banidos da Ordem Jedi. Só que tem um porém interessante, ao invés de destruir a arma, a Ordem Jedi escondeu, e essa arma acabou virando uma lenda até o momento onde a lenda se provou verdadeira. E como eu falei, agora entramos nos quadrinhos, que é de onde surgiu essa história, nos quadrinhos da Afra. Nesse aqui, no terceiro encadernado que a Panini trouxe, porque assim, essa primeira fase de quadrinhos da Afra, a Panini trouxe inteira em encadernadões. Tá ligado? Essa fase aqui se passa entre o filme 4 e o filme 5, é a primeira fase solo da Afra, porque a Afra surge na primeira fase de quadrinhos do Vader, que a Panini tá trazendo também no encadernadão, no ônibus, na verdade. Essa fase é sensacional. Essa fase do Vader também se passa entre os filmes 4 e 5, e a Afra é apresentada lá como uma sidekick do Vader, e depois ela ganha sua revista própria. A Afra, ela é uma arqueóloga caótica, assim, tipo... Ela é do caos, ela não é nem do mal, nem do bem, ela invade lugares pegando artefatos e vendendo, estudando e vendendo eles também. Agora, saindo um pouco do tema, cara, se você quiser acompanhar uma aventura de Star Wars em quadrinhos que saia um pouco de Luke, Vader, apesar deles aparecerem, a Afra corre por fora. É aquele tom aventuresco... Não queria usar esse termo, mas tipo aquele tom aventuresco raiz, onde ela se enfia em tumbas, em asteroides, em castelos antigos, no meio do espaço para pegar um artefato e vender, o Império tá atrás dela, é sempre uma loucura e ela é uma excelente personagem. Então eu recomendo, se você quiser ler uma história mais solta, mais aventurescona mesmo, às vezes até meio macabra, dá uma olhada nos quadrinhos da Afra. A Panini trouxe nesses encadernados. Eu não sei se ainda está disponível na Amazon, minha edição é um pouco mais antiga. Se tiver, eu posso deixar o link aqui embaixo na descrição, na Amazon. Aí se for comprar, compra pelo meu link. Mas está saindo também a segunda fase de quadrinhos dela. Esse aqui eu sei que tem na Amazon no dia que esse vídeo está saindo. Essa segunda fase se passa entre os filmes 5 e 6, entre o Império Contra-Ataca e o Retorno de Jedi. No dia que esse vídeo está saindo, estamos no terceiro volume, eu acho que o quarto já tá para sair. E é naquele formato encadernadinho, capa cartão, sabe? Aqui tem das edições 1 a 5 e as outras vão compilando outras edições, as próximas edições no caso. E o que você precisa saber para ler isso aqui? Cara, só que se passa entre os filmes 5 e 6, a segunda fase, certo? Segunda fase entre os filmes 5 e 6 e primeira fase entre os filmes 4 e 5. Afra é sempre uma boa pedida. Como eu falei, é bem mais solto, é bem mais aventuresco, eu gosto bastante. Mas, na edição número 32 da Afra, que tá, nesse encadernado aqui no terceiro volume da primeira fase, a Afra encontra esse rifle. E é uma parada que até então estava perdida. A gente não sabe por que a Ordem Jedi escondeu esse rifle e não destruiu, talvez para estudá-lo. Sei lá também, não vou gastar muito minha cabeça pensando sobre isso. Mas ela encontra esse rifle e nesse momento ela está sendo perseguida pela Aliança Rebelde e também pelo Império, para você ver como a Afra é caótica. Beleza, ela encontrou esse rifle, mas o que aconteceu com ele? Ela tem uma arma de destruição ali, mano. Um bagulho destrói prédios, tá ligado? Estruturas inteiras. A Mata Longe aparentemente foi destruída. O que rolou foi o seguinte, a Afra foi capturada pelos rebeldes e depois foi capturada pelo Império. O plano dos rebeldes era botar uma bomba nesse rifle, transformar ele numa bomba na verdade, deixasse que o rifle, por ser uma coisa antiga do Jedi, chamasse a atenção do Imperador, ele ia querer examinar aquilo e a parada ia explodir, certo? Só que aí entra a ministra Petina Vur, que é ministra da propaganda do Império, ela queria deixar isso rolar. Ela sabia do plano, falou, bom, deixa os rebeldes matarem o Imperador, que eu assumo o lugar dele. Só que a
doutora Afra tava gravando ela dando o discurso dela de vilã, onde ela tá explicando o plano dela. A doutora Afra grava isso e divulga. Então todo mundo descobre que a Petina Vor tava meio que ajudando um plano pra destruir o Palpatine. E o rifle tava indo em direção ao Palpatine. E a própria Afra fala nesse quadrinho: o Império provavelmente destruiu a nave que tava indo pro Palpatine agora porque sabe que ali tem uma bomba. Então assim, o destino da arma não é confirmado, mas a própria Afra fala que provavelmente esse rifle foi destruído numa nave ali que tava indo pro Palpatine. E eu acredito que sim, porque esse depois não aparece mais em nenhum outro lugar. E o Palpatine, beleza, ele gosta de estudar as coisas, mas a partir do momento que a arma virou uma bomba, já meio que perdeu utilidade pra ele, né? Ah, e sobre o Jedi lá no passado, as informações que nós temos nos quadrinhos é que eles morreram uma década depois deles serem excomungados. Ou seja, eles foram expulsos da Ordem Jedi e depois de 10 anos foram de base. Foram de arrasta pra cima, foram de comes e bebes. Mano, papo sério, essa história é muito interessante, porque o cara criou uma arma pra matar os inimigos preventivamente, uma arma que mata inimigos à distância, e muitos deles com um tiro só, porque era um tiro mega explosivão assim, usando cristais Kyber. E aí que entra o potencial do cristal Kyber, dos cristais Kyber no caso, virarem armas de destruição em massa. Pensa, por exemplo, que a Estrela da Morte, o que fazia o raio dela, que destruiu Alderaan, eram cristais Kyber. A frota do Palpatine lá no filme 9, cada Star Destroyer com um tiro da Estrela da Morte ali, com um canhão da Estrela da Morte, também eram energizados por Kyber. Que é louco pensar, né, que um Jedi fez isso. Por que um Sith fazendo isso? Vamos combinar? Não surpreende ninguém, mas agora um Jedi criar uma arma e matar pessoas preventivamente me pegou, sabe? Tipo, com base, tipo, eu acho que eles são inimigos. Bum. E matou todo mundo. Uma parada muito Sith mesmo assim, certo? É interessante pra caramba. Não sei o que vocês acham. Comenta aí embaixo. Bom, gente, é isso. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. Se você gostou, então, cara, por favor, deixa o like, tá? Fortalece muito o meu trampo. Se inscreve no canal pra você não perder mais nenhum vídeo. Redes sociais eu vou deixar aqui na tela. Considere se tornar membro aqui no canal, que por R$ 4,99 você me ajuda a manter o canal financeiramente falando. Vou deixar aqui embaixo na descrição outros vídeos linkados, então dá uma olhada. E também vou deixar uns links pra ir lá pra Amazon. Se tiver a Afra disponível, mano, é sério, tipo, dá uma chance. Isso aqui eu paguei R$ 22,90. Lê isso aqui e se você não curtir, aí você para, obviamente. Mas você vai ver um lado muito louco, assim, da galáxia. Pensa num Indiana Jones caótico, que não dá pra confiar em ninguém. Essas são as histórias da Afra. E ela é uma baita personagem. Muito bem escrita quase sempre, assim. 99% das vezes a Afra rouba a cena em tudo que ela participa. Enfim, dá uma olhada aqui embaixo, vou deixar na descrição. E agora eu me despeço. Muito obrigado por ter me ouvido até agora. Eu agradeço muito sua presença. Valeu e tchau!